Isso aí. Vamos então à nossa live de hoje, tá? Então, como eu já expliquei para vocês, né? Hoje nós vamos aprender como usar aí uma câmera full frame. Vamos entender, né? Quais as vantagens aí de usar uma full frame e como configurar, como fazer uma configuração efetiva, uma configuração fácil para podermos aí aproveitar a nossa câmera, né? O que devemos nos preocupar a princípio, né? O que devemos conhecer na nossa câmera para podermos dominar ela ali de uma forma prática, para podermos fazer aí os nossos primeiros cliques, né? Ou tirar aí algumas dúvidas que porventura possam estar atrapalhando aí a nossa fotografia, tá? Gente, olha só, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, que eu quero explicar aqui, tá, para vocês, é o seguinte: eu quero derrubar o mito de que câmera high-end, câmera full frame é difícil de aprender, tá? Eu vejo muita gente, às vezes perguntando em grupos ou em fórum, né? Viu, que câmera eu compro? Eu vou começar na fotografia, eu não tenho nada, que câmera eu compro, né? Eu tenho X reais aí, uma grana que dá para comprar uma câmera high-end tranquilamente. E as pessoas vão lá e falam assim, viu, você tem que começar por uma câmera de entrada, por uma D5000, por uma D3000, por uma T4i, por uma T5i. Você tem que começar, porque é mais fácil de aprender, é o caminho certo do aprendizado. Não é, gente, não é. Se a pessoa pode comprar uma câmera full frame, se a pessoa pode comprar uma câmera high-end para começar na fotografia, ela pode comprar sem medo. Sem medo, não. Isso que essa história de que é mais fácil aprender numa câmera cropada é balela. Na verdade, é mais fácil aprender em uma câmera high-end do que numa câmera cropada. A câmera high-end, você não precisa ficar acessando comandos por atalho. Ela tem os botões à mão para você acessar diretamente a função. Como, por exemplo, alterar a abertura do diafragma, que na câmera cropada, que nós vimos na live passada, você precisa usar um atalho e mais o botão de seleção de velocidade, né? Você aperta o atalho, gira a velocidade, ele altera, né? Com o atalho apertado, ele altera a abertura. Numa câmera dessa aqui, você não precisa, ele tem um botão para velocidade e um botão para abertura, né? Tá aqui na mão, é muito fácil de aprender. Então, ele tem mais LCDs, tem mais botões à mão para você aprender. Então é mais fácil você aprender numa câmera high-end, numa câmera full frame, do que numa câmera de entrada. A diferença da curva de aprendizado vai dar muita diferença? Então não, é pouca coisa, tá? Você aprende tanto em uma quanto na outra. Agora, o mito de que você precisa começar por uma câmera de entrada é, como eu disse, um mito. Você não precisa. Se você tem condição de começar por uma câmera maior, melhor, uma câmera high-end, uma câmera full frame, ou até mesmo uma mirrorless, vai com tudo, tá? Sem medo, porque é melhor. Você não passa aí, né? Por ter que acessar por atalhos, por ter menos botões para acessar funções, às vezes tem que entrar no menu e tudo mais. Então, é um pouco diferente, né? Nessa operação, mas não é mais difícil não, pelo contrário, algumas coisas são mais fáceis, tá? Então, não acredite nesse mito que você tem que obrigatoriamente começar por câmera de entrada, tá bom? Começa por câmera de entrada quando a grana dá para comprar uma câmera de entrada, o que é a maioria das situações, né? Eu mesmo comecei com uma câmera de entrada porque eu não podia comprar uma câmera high-end, então eu comecei lá uma T1i, né, que era uma câmera nova na época, era lançamento, mas era uma Rebel, né? Era uma Canon de entrada. E depois eu pulei aí para uma 7D. Comprei uma 7D que era um tanque de guerra. Era uma baita câmera. E olha que interessante, era o mesmo sensor, a mesma qualidade de imagem. Só que tinha mais recursos, muito mais recursos, né? Do que a T1i. Mas comecei
por uma câmera de entrada. Então o começo é devido à grana, né? Eu não tinha grana para comprar uma câmera melhor. Na verdade eu queria comprar uma D90, né? Mas a D90 também era um absurdo de caro. E entre as câmeras de entrada eu achei mais legal a T1i, custo-benefício, e acabei comprando na época, tá bom? Então a primeira coisa aí que eu queria desvendar com vocês é esse mito de que você tem que obrigatoriamente começar com câmera de entrada. Isso não é verdade, tá bom?